Nós somos o futuro das mulheres. Sim, e eu penso em ter minhas filhas. E ele surgiu na vida dela como um sonho. Ela tinha 40 anos e estava se recuperando de um divórcio. Ele tinha 25, era charmoso e prometeu o mundo a ela. Mas o que começou como o romance mais comentado de Hollywood terminou no capítulo mais sombrio da vida de Demi Moore. Agora, aos 62 anos, ela finalmente conta toda a história, o aborto espontâneo que mantiveram em segredo, as relações a 3 das quais se arrepende e o vício que quase a matou. Isto é o que realmente aconteceu entre Demi e Ashton. Demi Moore nasceu em 11 de novembro de 1962 em Roswell, Novo México. Sua vida foi difícil desde o início. Seu pai a abandonou antes mesmo de ela nascer e sua mãe lutou para cuidar dela. As coisas pioraram quando, aos 15 anos, Demi passou por uma terrível traição, conforme relatado em sua autobiografia. Ela contou como sua mãe permitiu que um homem mais velho a machucasse por $500. Isso deixou profundas cicatrizes emocionais que a acompanharam por anos. Sua vida familiar era caótica. Seus pais bebiam muito e a família se mudou constantemente mais de 30 vezes até ela completar 14 anos. Demi nunca se sentiu estável ou segura. Quando tinha apenas 12 anos, passou por algo que nenhuma criança deveria vivenciar. Sua mãe tentou suicídio. Demi teve que tirar comprimidos da boca da mãe com suas mãozinhas enquanto seu padrasto a segurava. Aquele momento a obrigou a amadurecer rápido demais. A escola não foi nada melhor para Demi. Ela tinha dificuldades com dislexia e uma condição que exigia cirurgias nos olhos. Aos 16 anos, abandonou a escola e decidiu morar sozinha. Trabalhou em diversos empregos para se sustentar, incluindo modelo e cobrança de dívidas. Aos 17 anos, ela se casou com o músico de rock Freddie Moore, na esperança de deixar seu passado conturbado para trás. Mas o casamento durou apenas 4 anos. Apesar de tudo, Demi não desistiu. Ela queria um futuro melhor e continuou perseverando. Aos 19 anos, Demi teve sua primeira grande oportunidade. Ela foi escalada para a novela General Hospital, interpretando uma jornalista chamada Jackie Templeton. Mais de 1000 atrizes fizeram teste para o papel, mas Demi se destacou. Ela ganhava apenas $750 por episódio, mas esse papel foi o começo de algo maior. Sua personagem Jackie era forte e determinada, o que não era comum para mulheres na TV naquela época. A atuação de Demi impressionou tanto o público quanto os produtores. Fora das telas, Demi enfrentava um problema sério. Ela estava lutando contra o vício. Ela festejava muito frequentemente por dias a fio. Seu diretor Joel Schumacher interveio quando percebeu seu potencial. Ele a ajudou a se manter sóbria, providenciando que alguém estivesse com ela o tempo todo durante as filmagens de seu próximo grande projeto, St. Elmo's Fire. Esse apoio a ajudou a dar a volta por cima. Em 1985, Demi estrelou St. Elmo's Fire, que se tornou um enorme sucesso. O filme era sobre um grupo de amigos navegando pela vida adulta e contava com outras jovens estrelas como Rob Lowe e Emilio Estevez. Demi interpretou Jules, uma garota festeira com seus próprios problemas, um papel que refletia alguns de seus desafios na vida real. Mas conseguir o papel não foi fácil. Joel Schumacher deu-lhe um ultimato: ficar sóbria ou perder o papel. Demi escolheu lutar contra o vício e conseguiu. O estúdio chegou a pagar alguém para ficar com ela durante as filmagens, garantindo que ela se mantivesse focada. O filme fez de Demi parte do Brat Pack, um grupo de jovens estrelas em ascensão na década de 1980. Embora o termo não fosse muito apreciado pelos atores, trouxe-lhes fama e atenção. A atuação de Demi em St. Elmo's Fire abriu ainda mais portas para ela. Logo depois, ela estrelou filmes como About Last Night e Ghost, que a tornaram um dos maiores nomes de Hollywood. Anos depois, as pessoas ainda falam sobre o Brat Pack. Em 2024 estreou o documentário Brats, no qual Demi e seus colegas de elenco relembraram aquela época. Há até rumores de uma sequência de St. Elmo's Fire com a esperança de reunir o elenco original, incluindo Demi. Demi Moore se tornou uma superestrela em 1990 com o filme Ghost. O filme foi um enorme sucesso, arrecadando os 505 milhões em todo o mundo, apesar de ter sido produzido com um orçamento modesto de uns 22 aos 23 milhões. Tornou-se o filme de maior bilheteria de 1990
e, na época, o terceiro filme de maior bilheteria de todos os tempos. O público o adorou tanto que se tornou o vídeo mais alugado nos Studios em 1991. M. Ghost Moore interpretou Molly Jensen e sua atuação emocionou profundamente o público. A cena da roda de oleiro com Patrick Swayze, ao som de Unchained Melody, tornou-se icônica e ainda é lembrada como um dos momentos mais famosos da história do cinema. Seu corte de cabelo curto no filme também virou tendência global, com mulheres do mundo todo copiando o visual. O sucesso do filme também teve um lado pessoal para Moore. Enquanto Ghost liderava as bilheterias, o filme de seu marido Bruce Willis, Duro de Matar 2, também era um grande sucesso. Em certo momento, os dois filmes estavam em cartaz simultaneamente. Isso não havia acontecido com outro casal de Hollywood até 34 anos depois. O sucesso de Ghost também rendeu a Moore uma indicação ao Globo de Ouro e um prêmio Saturno de melhor atriz, mostrando o quanto críticos e fãs apreciaram seu trabalho. O filme não era apenas uma história de amor. O filme misturou romance, comédia e elementos sobrenaturais de uma forma inédita em Hollywood. Seu sucesso provou que filmes com ideias originais ainda podiam ser grandes sucessos de bilheteria. Isso inspirou cineastas a experimentarem narrativas mais criativas nos anos seguintes. Após Ghost, Moore continuou a brilhar em papéis importantes. Em 1992, ela estrelou ao lado de Tom Cruise e Jack Nicholson em Questão de Honra. O filme arrecadou mais de 243 milhões em todo o mundo, e Moore interpretou a tenente-comandante Joanne Galloway, mostrando que podia se destacar em um filme sério e dominado por homens. Em 1993, Moore estrelou Proposta Indecente, um enorme sucesso de bilheteria que arrecadou quase os 267 milhões, com um orçamento de os 38 milhões. O filme levantou uma questão provocativa. Uma mulher casada dormiria com um estranho por os $1 milhão. Moore interpretou Diana Murphy, e sua atuação iniciou grandes debates sobre a moralidade nos relacionamentos. Mas o papel também gerou críticas. Feministas argumentaram que o filme tratava as mulheres como propriedade. Moore afirmou posteriormente que a reação negativa que enfrentou durante esse período foi uma das partes mais difíceis de sua carreira. Apesar disso, ela continuou aceitando papéis ousados, vendo-os como uma forma de desafiar as expectativas da sociedade em relação às mulheres. A carreira de Moore tomou um rumo ainda mais arriscado com dois filmes controversos em meados da década de 1990. Em 1996, ela estrelou Striptease, onde interpretou uma stripper. O filme chamou bastante atenção por seu tema ousado e pelas cenas de nudez de Moore. Ela recebeu os $12 milhões pelo papel, tornando-se a atriz mais bem paga de Hollywood na época. Em 1997, Moore estrelou G.I. Jane. Neste filme, ela interpretou a primeira mulher a passar pelo treinamento dos SEALs da Marinha. Para se preparar para o papel, Moore raspou a cabeça diante das câmeras e realizou muitas de suas próprias cenas de ação. Ela também treinou intensamente, ganhando massa muscular e reduzindo seu percentual de gordura corporal para apenas 10%. Esses dois papéis mostraram lados opostos de Moore. Em Striptease, ela abraçou sua feminilidade e sexualidade, enquanto em G.I. Jane assumiu um papel forte e masculino. Isso gerou debates sobre os papéis de gênero em Hollywood. A própria Moore refletiu sobre isso, dizendo que interpretar uma stripper incomodava as mulheres e interpretar uma soldado incomodava os homens. Embora esses filmes tenham gerado controvérsia, eles também aumentaram ainda mais o estrelato de Moore. Mas as críticas e o escrutínio público a afetaram profundamente. Em suas memórias de 2019, Moore compartilhou que esse período marcou o início de uma fase difícil em sua vida pessoal, com problemas relacionados ao abuso de substâncias e à imagem corporal. A vida de Demi Moore deu uma guinada significativa quando ela se casou com o músico Freddie Moore aos 17 anos em 8 de fevereiro de 1980. O casamento não surgiu do amor. Foi mais uma tentativa de escapar da dor da perda do padrasto. Ela admitiu isso anos depois em sua autobiografia Inside Out. Na verdade, na noite anterior ao casamento, em vez de se sentir animada ou feliz, ela estava ao telefone com outro homem que conhecera em um set de filmagem. Mesmo antes de começar o casamento, parecia que não daria certo. Ela adotou o sobrenome de Freddie e o transformou em seu nome artístico, que a acompanhou por toda a sua carreira.
Durante o casamento, eles até trabalharam juntos em algumas músicas como It's Not a Rumor, que se tornou um pequeno sucesso. Mas o relacionamento era difícil. Demi ainda era muito jovem, tentando descobrir quem era enquanto estava nesse relacionamento de gente grande. Mais tarde, ela disse que sabotou o casamento sozinha, sabendo no fundo que não era certo. Terminou em 1985, mas deixou uma marca indelével nela, moldando sua visão sobre amor, confiança e sobre si mesma. No entanto, a história de amor de Demi com Bruce Willis começou como algo saído de um filme. Eles se conheceram em 1987 em uma estreia enquanto Demi estava noiva de outro ator, Emilio Estevez. A química entre Demi e Bruce era inegável. 4 meses depois, eles estavam em Las Vegas para uma luta de boxe quando Bruce a pediu em casamento. Eles se casaram ali mesmo naquele instante, em 21 de novembro de 1987. Foi impulsivo, mas funcionou por um tempo. Eles se tornaram um dos casais mais famosos de Hollywood. Bruce era uma estrela em ascensão com Duro de Matar, e Demi se tornava uma das atrizes mais bem pagas de todos os tempos. Tiveram 3 filhas juntos. Rumor nascida em 1988, Scout em 1991 e Tallulah em 1994. Mas suas carreiras os mantiveram muito tempo separados e eles tinham ideias diferentes sobre família. Bruce queria que Demi ficasse mais em casa, mas ela estava batendo recordes, ganhando US 12 milhões como striptease e não mostrando sinais de que iria parar. Apesar dos desafios, eles conseguiram permanecer próximos por muito tempo. Chegaram até a atuar juntos no filme Pensamentos Mortais. Mas em 1998, após 11 anos de casamento, decidiram se separar. Ao contrário de muitos divórcios em Hollywood, o deles foi surpreendentemente pacífico. Mantiveram a amizade, criaram os filhos juntos e até compareceram aos casamentos um do outro mais tarde. A família que formaram tornou-se um exemplo de como casais divorciados ainda podem se apoiar mutuamente. O maior desafio de Demi durante todo esse período foi conciliar a carreira com a maternidade. Quando surgiu o rumor de sua gravidez em 1988, ela não diminuiu o ritmo. Em 1991, estampou as manchetes ao posar nua grávida de Scout para a capa da Vanity Fair. Aquela foto se tornou icônica, mostrando ao mundo que ser mãe não significava se esconder ou ter vergonha do próprio corpo. Ela se esforçou muito para conciliar a carreira com a vida familiar. No set de G.I. Jane, ela mandou construir um quarto de bebê para a filha caçula, mas por mais que se esforçasse muitas vezes, se sentia culpada por não estar presente o suficiente. Após a separação de Bruce, tomou a difícil decisão de deixar Hollywood e se mudar para Idaho. Queria que suas filhas tivessem uma vida normal, longe dos holofotes, mesmo que isso significasse dar um passo atrás na carreira. Essa escolha mostrou o quanto ela valorizava ser mãe acima de tudo. Em 2003, Demi Moore conheceu Ashton Kutcher na estreia de As Panteras em Nova York, A Todo Vapor. Na época, Demi tinha 40 anos e Ashton 25. Apesar da diferença de idade de 15 anos, eles sentiram uma conexão imediata. Demi foi atraída pelo charme e humor de Ashton. Um dia após se conhecerem, tiveram uma conversa telefônica de 8 horas, na qual falaram sobre seus sonhos e filosofias de vida. Essa conversa profunda deu o tom para o romance relâmpago que se desenvolveu entre eles. Apenas 3 semanas depois de se conhecerem, Ashton já havia conhecido as filhas de Demi e seu ex-marido Bruce Willis. Em uma atitude ousada e surpreendente, Ashton pediu Demi em casamento apenas 2 meses após o início do relacionamento. Ele planejou um piquenique romântico à meia-noite na praia de Santa Bárbara e escreveu "Case comigo" com pétalas de rosa. O anel de noivado era um diamante de 5 quilates com lapidação Asher avaliado em 250 mil. No 4º mês, eles já moravam juntos e até abriram uma produtora chamada Catalyst Films. Seu primeiro projeto, Beauty and the Geek, foi um sucesso, consolidando seu status como um casal poderoso de Hollywood. No entanto, o relacionamento enfrentou um desafio devastador quando Demi sofreu um aborto espontâneo aos 6 meses de gravidez. A perda os devastou, mas eles se apoiaram mutuamente por meio de terapia de luto 3 vezes por semana durante meses. Ashton disse mais tarde que essa tragédia o fez perceber que estava pronto para a paternidade, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. A mídia ficou fascinada pela diferença de idade de 15 anos entre eles, o que se tornou um dos principais assuntos de discussão pública.
Quando fizeram sua estreia como casal na estreia de As Panteras, a imprensa foi à loucura. Mais de 200 fotógrafos lotaram o evento e alguns chegaram a oferecer $100 mil por uma foto deles se beijando. Comediantes de programas de entrevistas noturnos faziam piadas constantes sobre o relacionamento deles. E o termo cougar se popularizou com Demi sendo frequentemente considerado o seu símbolo. Apesar das piadas, Demi e Ashton lidaram com a atenção com humor. Demi participou de um sketch do Saturday Night Live em 2005 usando maquiagem para parecer mais velha, satirizando a obsessão com a diferença de idade entre eles. Em setembro de 2005, Demi e Ashton realizaram um casamento íntimo em sua casa em Beverly Hills, com apenas 100 convidados, incluindo Bruce Willis. Demi usou vestido Lanvin e Ashton e terno creme de Brooks Brothers. Eles trocaram votos sob uma chupá cabalística refletindo suas crenças espirituais. Um momento emocionante aconteceu quando as filhas de Demi, Rumor, Scout e Tallulah leram cartas comoventes para Ashton, que presenteou cada uma delas com uma pulseira Cartier Love, simbolizando seu compromisso com a família. Bruce Willis teria se emocionado até as lágrimas com a cerimônia. Após o casamento, Demi e Ashton abraçaram a vida em família unida. Eles compraram uma casa em Idaho, onde desfrutavam de férias em família e organizavam festas temáticas. Frequentemente passavam tempo juntos com Bruce Willis, criando os filhos em conjunto de forma harmoniosa e até mesmo viajando como uma grande família. Bruce elogiou Ashton, dizendo que ele era um dos poucos homens a quem suas filhas haviam dito "eu te amo". O papel de Ashton como padrasto das filhas de Demi foi significativo. Com apenas 27 anos, ele assumiu a responsabilidade de ajudar a criar 3 meninas de 17, 14 e 11 anos. Ele se entregou completamente ao papel, comparecendo aos eventos escolares delas, torcendo por suas apresentações e até aprendendo a fazer tranças francesas em seus cabelos. Ashton admitiu ter feito cursos de parentalidade para entender melhor seu papel, dizendo que o amor não é algo que se divide, mas sim que cresce. Ele incentivou os interesses das meninas, ajudando Rumor a criar sua primeira conta no Twitter e produzindo seu filme The Whole 10 Yards. Scout atribuiu a ele a inspiração para seu amor pela tecnologia, o que a levou a estudar ciência da computação. No entanto, nem sempre foi fácil. Tallulah escreveu mais tarde que a presença de Ashton inicialmente a confundiu, pois ela não tinha certeza de como aceitá-lo em um papel paterno. Rumor chegou a admitir que tinha uma queda por Ashton antes dele começar a namorar sua mãe, o que adicionou complexidade ao relacionamento deles. Apesar desses desafios, Ashton permaneceu próximo das filhas mesmo depois de se separar de Demi. Ele apoiou publicamente Rumor durante suas apresentações no Dancing with the Stars e comemorou o anúncio de sua gravidez anos depois. Ashton afirmou em 2020 que sempre os amaria e torceria por eles, demonstrando sua dedicação duradoura à família que ajudou a construir. Demi Moore e Ashton Kutcher ficaram radiantes ao descobrirem que estavam esperando um bebê. Moore tinha 41 anos e estava grávida de 6 meses quando, durante um exame de rotina em 23 de setembro de 2003, sua alegria se transformou em tristeza. Descobriram que sua filha Chaplin Ray não tinha batimentos cardíacos. Essa perda devastou Moore, que estava sóbria havia quase 20 anos. Ela se culpou acreditando que seu consumo ocasional de álcool e cigarro no início da gravidez havia causado o problema. A dor atinge Moore com força. Ela entrou em depressão e começou a usar álcool e analgésicos como Vicodin para anestesiar a dor. Seu peso caiu perigosamente para apenas 44 quilos. O casal tentou de tudo para ter outro filho, incluindo fertilização in vitro, mas nada funcionou. Moore se sentiu ainda mais devastada. Em 2019, ela descreveu esse período como um momento de completo vazio e perda, lutando para entender como lidar com a situação. O aborto espontâneo também afetou o casamento deles. Kutcher não compreendeu totalmente a dor de Moore. Em seu livro de memórias Inside Out Or, disse que ele tentou apoiá-la, mas não conseguiu se conectar com o que ela estava sentindo. Esse distanciamento emocional só aumentou e começou a prejudicar o relacionamento. Numa tentativa desesperada de salvar o casamento, eles tentaram coisas inusitadas. Moore revelou em suas memórias que chegaram a fazer sexo a 3 porque Kutcher pediu. Ela queria fazê-lo feliz e concordou com tudo.
mas isso a deixou envergonhada e insegura em relação ao relacionamento. Eles também buscaram ajuda na espiritualidade, frequentando o centro de Cabala em Los Angeles e até viajando para Israel para um retiro espiritual. Nada funcionou. A pressão para ter um filho, os problemas de Moore com o vício e a diferença de idade só pioraram as coisas. A situação se agravou quando surgiram rumores de que Kutcher estava traindo o marido. No 6º aniversário de casamento, em 24 de setembro de 2011, Kutcher teria passado a noite com uma mulher de 22 anos, Sarah Leal. Moore já tinha visto Leal antes em uma pista de boliche, onde Leal corajosamente deu seu número de telefone para Kutcher na frente dela e de sua filha. Moore descobriu o caso por meio de um alerta do Google em seu celular enquanto se arrumava para um evento no tapete vermelho. Quando confrontou Kutcher, ele admitiu. Moore disse que ficou tão chocada que não conseguia respirar. Mais tarde, ela descobriu que ele já a havia traído antes com uma mulher de 21 anos chamada Brittany Jones. Para piorar a situação, Kutcher tentou justificar suas ações dizendo que as relações a três entre eles haviam ultrapassado os limites do relacionamento. Mas isso só agravou a situação de Moore. A traição se tornou pública, tornando as coisas ainda mais difíceis para ele. Apenas alguns dias após o escândalo vir à tona, eles apareceram juntos em um evento da fundação que mantém contra o tráfico humano. Moore teve que ficar ao lado de Kutcher enquanto ele falava, mesmo sabendo o que ele havia feito. Foi humilhante. Em 17 de novembro de 2011, Moore anunciou a separação. Ela disse que foi uma decisão dolorosa, mas necessária, e que precisava se manter fiel aos seus valores. O processo de divórcio se arrastou por quase 2 anos. Kutcher entrou com o pedido oficialmente em dezembro de 2012. E a separação foi finalizada em novembro de 2013. Moore disse mais tarde que o fim do casamento foi um pesadelo e afetou profundamente sua autoestima. Kutcher admitiu em uma entrevista de 2023 que o divórcio o fez se sentir um fracasso. Ambos tiveram dificuldades para se curar, especialmente com tanta dor sendo exposta publicamente. A vida de Demi Moore começou a desmoronar após o divórcio de Ashton Kutcher. Ela estava sóbria há quase 20 anos, mas tudo mudou e ela recaiu no vício. A situação ficou realmente crítica em 23 de janeiro de 2012, quando Demi teve uma convulsão durante uma festa em sua casa em Benedict Canyon. Ela havia fumado cannabis sintética e inalado óxido nitroso. Quando alguém ligou para o 911, descreveram-na como semiconsciente e tremendo. Foi um momento aterrador e o início de um período muito sombrio para Demi. Seu vício piorou nos 3 anos seguintes. Ela começou a tomar até 12 comprimidos de Vicodin por dia e bebia Red Bull misturado com vodka. Ela também era obcecada com o próprio corpo, passando horas se olhando no espelho e se convencendo de que precisava emagrecer. Sua saúde piorou tanto que ela chegou a pesar apenas 46 quilos. O estresse, a exaustão e a falta de alimentação adequada causaram convulsões e ela mal conseguiu sobreviver. Durante esse período, Demi se isolou bastante. Ela evitava a família e os amigos e passava a maior parte do tempo sozinha. Ela perdeu o aniversário de 30 anos da filha Rumor e parou de comparecer a outros eventos familiares importantes. Em setembro de 2012, Demi finalmente se internou em uma clínica de reabilitação de luxo em Utah chamada Cirque Lodge. O tratamento custava $150 mil por mês, mas era um passo necessário para que ela começasse a melhorar. O vício de Demi não a prejudicou apenas. Isso afetou profundamente o relacionamento dela com suas 3 filhas Rumor Scout e Tallulah. A situação ficou tão ruim que Demi e suas filhas pararam de se falar por 3 anos. Tallulah, que tinha apenas 25 anos na época, explicou o quão assustador foi. Ela disse que sentia como se sua mãe tivesse se transformado em outra pessoa, como um monstro. Ela se lembrava de sentir ansiedade sempre que o comportamento de Demi mudava, como quando sua fala ficava mais lenta, ou quando ela agia de forma excessivamente carinhosa. Tallulah chegou a desenvolver um transtorno alimentar e problemas com a imagem corporal por causa do estresse. Rumor, de 31 anos, estava furiosa e com o coração partido. Ela disse que sentia como se o vício da mãe tivesse roubado algo precioso dela. Ela também falou sobre um momento terrível em que precisou ligar para o 911 para salvar a vida da mãe. Scout, que tinha 28 anos, sentiu-se abandonada e acreditava que sua mãe não a amava. As 3 irmãs acabaram por parar completamente de falar com Demi em 2012.
Elas nem sequer foram ao seu aniversário de 50 anos e Demi perdeu momentos importantes na vida delas, como a participação de Rumor no Dancing with the Stars em 2015. Durante anos elas não se deram bem, mas tudo começou a mudar em 12 de novembro de 2015. Tallulah, a caçula, tinha acabado de sair da reabilitação após lutar contra o abuso de substâncias e um transtorno alimentar. Ela corajosamente decidiu entrar em contato com a mãe. Essa foi a primeira vez que se viram em quase 3 anos. Demi não perdeu tempo. Ela voou imediatamente para Nova York para encontrar sua filha. Reconstruir o vínculo entre eles não foi fácil. Em um episódio de 2019 do Red Table Talk, a família falou sobre as dificuldades que enfrentaram. Tallulah disse que se sentiu abandonada. Rumor admitiu que costumava ter ataques de pânico só de pensar em encontrar a mãe. Scout confessou que estava com raiva e cheia de ressentimento. Demi assumiu a responsabilidade, admitindo que seus problemas com o vício magoaram profundamente sua família. Ela se esforçou muito para resolver as coisas, fazendo terapia e aconselhamento familiar por 18 meses. Um grande avanço aconteceu em 2017, quando passaram uma semana em um retiro no Arizona. Meditaram juntos e fizeram exercícios para se curarem emocionalmente. Agora as coisas estão muito melhores entre elas. Elas passam os feriados juntas, apoiam-se mutuamente nas redes sociais e até trabalham em projetos em família. Para o aniversário de 60 anos de Demi em 2022, suas filhas a surpreenderam fazendo tatuagens iguais com a palavra mãe escrita com a sua caligrafia. Foi uma bela maneira de mostrar o quão próximos eles se tornaram. Demi também permaneceu próxima de Bruce Willis mesmo após o término do casamento em 2000. Eles provaram que o divórcio não precisa significar o fim de uma família. Quando a família de Bruce anunciou em 2022 que ele tinha afasia, Demi foi uma das primeiras a compartilhar a notícia e demonstrar seu apoio. Desde então, ela tem estado ao lado dele, passando tempo com Bruce e sua esposa Emma Heming Willis. Em 2023, Demi se juntou à família de Bruce para comemorar seu 60º aniversário. Ela até postou um vídeo fofo de todos cantando parabéns juntos. O vídeo viralizou e mostrou o quão forte o vínculo entre eles ainda é. Em 2019, Demi chegou a aparecer no Roast to Bruce no Comedy Central e fez piadas sobre o passado deles. Ela disse: "Eu fui casada com o Bruce durante os 3 primeiros filmes de Duro de Matar, o que faz sentido já que os 2 últimos foram péssimos. As pessoas adoraram ver como eles conseguiam rir do passado deles. Eles também apoiaram os novos relacionamentos um do outro." Demi compara-se ao casamento de Bruce com Emma em 2009 e Bruce esteve presente no casamento de Demi com Ashton Kutcher em 2005. Os filhos deles sempre apreciaram o respeito e o carinho que os pais demonstraram um pelo outro. Rumor chegou a dizer que ter pais divorciados que ainda se importam um com o outro é o melhor exemplo de amor que ela poderia ter desejado. Aos 62 anos, a visão de Demi sobre o amor mudou completamente. Em seu aniversário em 2024, ela contou à Vogue que aprendeu que o relacionamento mais importante é o que tem consigo mesma. Ela não precisa de ninguém para se sentir completa, pois se sente inteira por si só. Ela até criou um termo para seu novo estilo de vida, parceria solo. Significa que ela está focando em seu próprio crescimento e felicidade. Ela não está procurando um parceiro romântico, mas está aberta ao amor se ele surgir em seu caminho. Essa ideia se tornou tão popular que a hashtag #SoloPartnerRelacionamentoSolo virou tendência online logo após a entrevista. A abordagem de Demi em relação a encontros também mudou. No último ano, ela teve apenas 3 encontros, todos cuidadosamente escolhidos. Uma delas foi com um astrofísico que ela conheceu em uma palestra do TED. Eles foram observar as estrelas no deserto de Mojave. Demi disse que não foi romântico, mas foi uma experiência que ela sempre se lembrará porque foi muito significativa. Para surpresa de todos, Demi também se tornou amiga de Mila Kunis, esposa de Ashton Kutcher. Elas até criaram um clube do livro juntas e se encontram a cada 2 semanas para conversar sobre livros e a vida. Os fãs adoram a maturidade e a capacidade de perdoar que Demi demonstrou. Quanto ao futuro, Demi não descartou o amor, mas agora ela tem clareza sobre o que quer. Se ela se apaixonar por alguém, será alguém que agregue valor à sua vida, não alguém que ela sinta que precisa para se sentir completa. E essa pessoa precisa, acima de tudo, amar seu cachorro Pilaf, uma pequena estrela do Instagram com mais de 2 milhões de seguidores.